Boa tarde. Eu queria agradecer muito o convite de estar aqui essa tarde com vocês. Agradecer ao Mar, agradecer ao Evandro, agradecer à Bárbara, porque apesar de tão próximo, não é muito raro convites para a gente mostrar os trabalhos aqui no Rio, né? De alguma forma, a gente tem muitas vezes apresentado trabalhos por aí, e eu acho que a última vez que a gente foi convidado foi quando a gente, em 96, se não me engano, 2006, lançou aquela exposição do coletivo lá em São Paulo, que saiu um catálogo e a gente veio mostrar os trabalhos aqui. Então é uma honra, eu queria muito agradecer essa oportunidade. Eu estou aqui representando meus sócios, né? A Cris, o Fábio e a Fernanda, e essa imagem não é uma megalomania, mas é uma ideia que tem sido construída nessa escola nossa lá de São Paulo, a escola da cidade, que os 4 somos sócios, e que eu estou coordenando há 7 anos um curso com Álvaro Puntoni, que é um curso que a gente discute a produção americana, né? Então é uma oportunidade. Temos a Carla, já foi professora convidada desse curso, o Clóvis e o André, grandes amigos que estão aqui, que também são colaboradores dos nossos trabalhos há muito tempo. Então é um trabalho coletivo, tanto da escola quanto do escritório, que eu vou mostrar, e que de alguma forma aproximou muito esses universos que a gente acabava conhecendo a partir das publicações quase sempre espanholas, né? Passava pelo crivo espanhol para a gente conhecer as produções de todos esses países latino-americanos, e essa aproximação é uma aproximação nova, efetiva, e que de alguma forma tem mudado um pouco a maneira da gente entender os problemas da arquitetura aqui no nosso continente, né? A Bárbara, curadora desse evento, combinou comigo uma exposição hoje de projetos. Como tinha esse tema da cidade, cultura e arquitetura, achamos que seria interessante eu apresentar projetos de escalas distintas, mas todos em São Paulo, todos nesse território que de alguma forma criam uma certa identidade para o nosso trabalho. Os problemas da cidade, a forma com que a gente vive nessa cidade, todos os 4 são de lá, nasceram em São Paulo, vivem em São Paulo. De alguma forma pode ser que isso represente um jeito de pensar com uma certa identidade, né? Então a gente está falando desse território, né? Um território que tem a sua monumentalidade a partir do entendimento desse território com a sua porção portuária, né? Então, a Baixada Santista, né, Santos, como um porto, onde de fato tem uma ocupação muito anterior a São Paulo, essa Serra do Mar de quase 800 metros de altura, e todo esse planalto onde se desenvolveu essa cidade, e onde uma geografia de pequenos morros, de muitas nascentes, foi sendo soterrada, foi sendo transformada para botar essa turma toda vivendo aí em cima. Essa imagem eu coloquei porque essa é a imagem que a gente enxerga da janela do escritório. E como a gente vinha para o Rio, eu quis fazer uma brincadeira, que é a coisa mais próxima que a gente tem com Pão de Açúcar, é isso aí. Ou seja, uma ideia de uma cidade que em um século colocou 20 milhões de pessoas vivendo juntas, né, e que de alguma forma foi construindo, a partir de uma geografia muito delicada, muito bonita, que os geógrafos de São Paulo chamam de mar de morros, uma nova geografia construída. Então, uma cidade diferente do Rio, vamos dizer que foi uma capital imperial, né, uma cidade que no começo do século XX não chegava a 200 mil pessoas, e que terminou o século com 20 milhões de pessoas. E que teve, vamos dizer, muitas cidades no mesmo século. Tem um historiador que fala 3 cidades em um século. Essa seria a cidade intermediária, vamos dizer, a primeira cidade de taipa, a segunda cidade de tijolo, a terceira de concreto, e a gente estaria vivendo uma 4ª cidade. E essa é a cidade que visitou o Lévi-Strauss quando esteve em São Paulo, que escreveu aquele capítulo de São Paulo no Tristes Trópicos,
e que já reconhecia características e que são tão presentes até hoje, essa ideia de uma cidade que você não consegue ter um mapa dela diante da velocidade da transformação, uma cidade que as coisas são construção e já são ruína. Eu acho que todo mundo que conhece São Paulo reconhece também essa experiência de uma cidade que não consegue envelhecer com o mínimo de dignidade, né? E que rapidamente, vamos dizer, teve uma ocupação do seu centro e que é um tecido urbano construído grande de arquitetura moderna, que é uma coisa interessante e que para muitos historiadores da cidade, historiadores da arquitetura, acham que realmente é um exemplar de cidade do mundo moderno muito potente e que, de alguma forma, por uma certa situação do país, esse crescimento nos anos 40, 50, 60 da cidade foi muito vertiginoso e uma grande parte do que hoje são as referências da cidade são relacionadas à arquitetura, são muitas vezes relacionadas a uma muito boa arquitetura moderna, né? Que é o caso do edifício Itália, do Copan, ou o caso dos espaços públicos que construímos, que é o projeto, o Ibirapuera, de 54, do Oscar Niemeyer, né? E que constrói esses espaços públicos muito potentes, né? A ideia de Vila Nova Artigas, a Faculdade de Arquitetura, ou a Lina Bardi no MASP, ou o Paulo Mendes da Rocha. Um texto de 67, do Flávio Mota, ele comenta que o Paulo Mendes da Rocha tinha entendido que alguns espaços sem nome são muito importantes para a construção da arquitetura, né? Então a gente viu que grande parte desses espaços públicos que são reconhecidos por todos, não só pelos arquitetos, desses edifícios que eu mostrei, tem esses espaços sem nome e que de alguma forma são a identidade desses espaços públicos pela possibilidade aberta de uso, né? O Centro Cultural. Essa é uma imagem que eu gosto muito porque ela fala disso, vamos dizer, a gente está olhando aqui o Espigão da Paulista, que é o divisor de águas da cidade, entre os dois rios, o Pinheiros e o Tietê, que tem aproximadamente 100 metros de altura com relação às várzeas. Esses edifícios, entre eles o Conjunto Nacional, eles têm outros 100 metros, então essa ideia de que lá a gente reconhece esse skyline porque as construções dobraram essa geografia, né? Essa ideia de que a construção vai, às vezes, soterrando as sutilezas da geografia, mas muitas vezes vai potencializando, e ao mesmo tempo essa ideia que é tão característica de São Paulo, vamos dizer, esses grandes pulmões verdes, né, que são esses bairros jardins, que a gente poderia imaginar um grande parque, e necessitariam todos eles ser parque para a quantidade de gente que tem, que no fundo são casas para poucas pessoas, casas, loteamentos privados, uma cidade que de fato tem uma carência gigantesca de espaço público, ainda mais se comparado com o Rio de Janeiro, né? A cidade tem aquelas vistas e fundamentalmente essa também, né? Uma cidade que foi expulsando uma população mais pobre do centro, que foi ocupando esses morrinhos, essas nascentes, né? A gente tem aqui nessa foto uma única referência visual natural, que é o Pico do Jaraguá, e que justamente ele também se reforça com as antenas. Vamos dizer, eu já vi foto do Jaraguá sem antena, você nem percebe que é o Jaraguá. Essa ideia de que a construção vai reforçando certos aspectos geográficos, né? E que às vezes se encontram. No Rio esse encontro é muito mais próximo, né? Pelo fato da população ter subido os morros, né? E que é o caso, nesse caso, do Morumbi, onde tem a favela de Paraisópolis, né? Que ainda é uma das comunidades ricas, porque está numa situação mais próxima do centro, mas no fundo é o exército de trabalhadores para essa turma aqui, né? E o Estado, que acabou fazendo, foi sempre fazendo essas construções na periferia, isso é a cidade de Tiradentes, o extremo leste da cidade, vai colocando a turma muito lá longe, né? E o que aconteceu é que, com uma certa desvalorização por parte, vamos dizer, da elite do centro, alguns edifícios ficaram abandonados e hoje uma paisagem característica do centro da cidade são as ocupações. Então o centro é um centro que retomou uma vitalidade enorme a partir da moradia, mas a partir dessas ocupações dos edifícios abandonados, muitos deles públicos. Essa imagem é uma imagem que eu gosto porque ela fala muito desse sistema
geográfico da cidade, que eu acho que tem uma parte da produção contemporânea de arquitetura em São Paulo que tenta compreender isso e restabelecer uma certa relação. Então é o rio Tietê, o rio Pinheiros, aqui antes deles estarem retificados, para vocês verem, vamos dizer, um rio super lento, né, de planície, com esses meandros, o espigão central da Paulista, né, e essa quantidade de pequenos riozinhos e nascentes, e a ferrovia. Então esse sistema da ferrovia, junto com essas várzeas dos rios, é a estrutura possível de você entender, compreender a cidade, e isso nos anos 30, quando já começa a retificação dos rios. Que é essa imagem que é impressionante, no Jaguaré, vamos dizer, o rio original Pinheiros, e a linha já de retificação, e todos os problemas, vamos dizer, que gerou essa enorme ocupação, que são evidentes de todas as grandes cidades que cresceram 20 milhões em um século, que são todos os problemas de infraestrutura. Esses problemas de infraestrutura também, eu acho, tem toda uma geração e uma quantidade de pesquisas enormes de gente que entende que essas verbas que vão para a infraestrutura e que vão aos montes, e a gente agora cada vez mais sabe que o dinheiro que vai para essas obras de infraestrutura são muito mais do que os necessários, né? A gente está vendo o que foi esse processo das construtoras, vamos dizer, financiando as campanhas políticas, né? Vamos dizer, é uma quantidade de dinheiro que ia para o ralo, mal feita, e que não construíam cidade. Então, acho que tem uma briga grande de uma geração que é tentar fazer parte das decisões de projeto nessas grandes obras de infraestrutura. Então, isso é uma foto tirada pela fotógrafa Bebete Viegas, minha irmã, lá da USP, da raia da USP, na qual a gente poderia começar a imaginar poeticamente como a infraestrutura poderia construir lugares e não simplesmente resolver problemas específicos. Eu vou começar mostrando, então, o primeiro projeto tem a ver com essa linha, com essa ferrovia que sai de Santos e sobe a serra, que é a Santos Jundiaí, e que foi a ferrovia que, de fato, no final do século XIX, fez a cidade crescer tudo o que cresceu. É uma ferrovia que cruza o centro da cidade, deixando realmente áreas enormes vazias. E como a ferrovia, o trem não pode fazer inclinações muito abruptas, rampas muito inclinadas, realmente é uma área incrível de transformação, que está servida por transporte público de massa, que vai formando essas ilhas e esses vazios que cruzam o centro da cidade numa situação totalmente plana. Há muito tempo a cidade considera essas áreas como parque linear, só que nunca foi feito nada, realmente a especulação imobiliária tomou conta desses imóveis e a gente está perdendo essa oportunidade de uma transformação de um espaço público intraurbano extraordinário. Mas, inclusive, por exemplo, em alguns casos, vamos dizer, com já equipamentos culturais, como é o caso do Memorial da América Latina, tão próximo do Sesc Pompeia, e esses grandes equipamentos, essa área do Pari, que até hoje está abandonada no centro da cidade. Então, essas áreas, elas formam um mosaico de terrenos planos, livres e quase todos públicos, ou do poder municipal, ou estadual ou federal, e que gera uma quantidade incrível de especulações e de projetos e de demandas. Isso daqui eu quis mostrar só para falar, vamos dizer, um escritório com 20 anos hoje, essa é a quantidade de projetos que o nosso pequeno escritório fez ao longo dessas áreas. Muitos outros escritórios também têm uma quantidade enorme de reflexões sobre essa área e, infelizmente, as coisas não vão. Eu vou mostrar um que eu acho que conta muito do que é essa área, do que é um raciocínio nosso sobre essa continuidade do parque linear, e é uma oportunidade de um discurso sobre a cidade numa grande escala, que é pela qual eu vou começar mostrando para vocês. Então, esse projeto foi um projeto de 2010, feito por uma equipe enorme. Nós somos convidados por um laboratório da Universidade de São Paulo, junto com outro escritório, que é o H+F, coordenados pela professora Regina Meyer, para fazer um grande projeto, um plano, disso que antigamente era um parque, e que se chama Parque Dom Pedro, numa região muito central de São Paulo, próximo ali do mercado municipal. Nós somos contratados pela própria prefeitura.
essa é uma foto, essa é uma pintura que está no Museu Paulista, do Benedito Calixto, justamente dessa várzea do Tamanduateí. Isso daqui já dá para ver o antigo mercado, o primeiro de todos, e a gente está na colina histórica de São Paulo, olhando para a Zona Leste. Essa é uma foto, vamos dizer, que indica como eram vistas essas várzeas, ou seja, eram os fundos das casas que abriam para o Tamanduateí. Isso daqui eram os lugares onde as lavadeiras iam lavar e secar as roupas, né? E que sempre teve uma enorme atividade de mercado. Justamente no começo do século, isso daqui tem, nas modernizações da cidade, um plano de um parque, desses parques franceses, que transformam toda essa área, que era uma área que alagava, num parque, fazendo justamente, inclusive é um parque romântico, assim, umas pequenas ilhotas, uma situação de uma paisagem que era essa, o Palácio das Indústrias. E isso funcionou como parque muito tempo. Foi construído um novo mercado municipal em 1930, que é o que está lá até hoje. E essa foto de 54, que é quando foi construído o Ibirapuera, e que era o 4º centenário de fundação da cidade, ainda está clara a preservação desse parque como conjunto. Então, novo mercado municipal, Palácio das Indústrias, já existe nessa década de 50 uma verticalização forte do centro, mas o parque ainda está absolutamente configurado como parque. Alguns anos depois, já não tem parque nenhum. Vamos dizer, isso daí virou um nó total de sistema viário. Vamos dizer, esse momento vamos dizer, máximo da engenharia rodoviarista que transformou a cidade nisso daqui. São fotos desse espaço hoje. E aqui algumas imagens que mostram um lugar onde você tinha muitas conexões que foram perdendo as conexões ao longo do tempo até não existir mais. Essa foto, essa comparação é muito significativa, porque uma diferença de 6 anos entre duas imagens mostra uma situação ainda de um parque como parque consolidado e o que virou em 6 anos depois, simplesmente com uma opção que foi feita, que foi construir as duas, uma autopista colada ao canal do rio. Vamos dizer, primeiro canalizou-se o rio, evidentemente até hoje tem inundação aí, porque nunca se imaginou esses regimes do leito maior, do leito menor do rio. Quando canalizou o rio, para você transpor o rio, você começou a fazer os viadutos. Quando fez os viadutos, isso daqui virou um nó viário, e em 6 anos, esse parque virou isso aqui, um nó de infraestrutura, que hoje tem essa paisagem. Então, a primeira questão é assim, chama um grupo de urbanistas, arquitetos para fazer um projeto, esse lugar se chama Parque Dom Pedro, então a primeira coisa é falar, olha, aquele parquezinho que tinha no começo do século, acabou, não existe mais. Hoje o que a gente tem é realmente uma questão infraestrutural muito pesada desse nó viário. Então a gente começou estudando justamente quais eram essas interferências. Isso, então, é a quantidade de obras viárias feitas em cima dessa área. O que geram obstáculos leste-oeste, que são essas grandes vias de segregação, e os norte-sul, que são todos os viadutos construídos. Uma quantidade enorme de áreas livres, residuais, em volta dessas coisas, como terras de ninguém, que não são nada, não são qualificadas. O que sobra, tirando as áreas residuais, foram áreas que foram sendo fechadas, de certa forma privatizadas, sem um entendimento desse espaço como público. Então, um quartel, depois a área em volta da estação de metrô, uma escola, o Palácio das Indústrias, que hoje é um museu de ciências, o que sobrou de área livre de tudo aquilo é esse pedacinho que hoje é totalmente gradeado. Então o projeto tentava enfrentar as questões de infraestrutura, com verbas que já existiam de infraestrutura, mas para tentar construir disso de novo um lugar de espaço público. Então, a primeira questão, quando começamos a fazer o projeto, já existia um projeto de um túnel que rebaixaria as vias marginais do rio. Então esse túnel, ele teria essa extensão, e isso já estava aprovado pela prefeitura. Quando começamos, então, nos pareceu que a possibilidade de voltar as pessoas a cruzarem em nível o parque seria a possibilidade de fato criar uma relação com esse lugar. Então a nossa proposta era a demolição de todos esses viadutos e a construção das continuidades das ruas em nível, já que o problema do cruzamento estava resolvido com esse túnel.
os sistemas de transporte que hoje passam, que é o metrô, que aqui passa aéreo, com 2 sistemas diferentes de transporte, de corredores, de ônibus, também seriam substituídos por um único sistema intermodal que fizesse essa conexão entre o transporte de ônibus e o transporte de metrô. Ou seja, elegemos essa praça como um lugar onde o metrô, preferencialmente, cria a conexão com os ônibus que chegam da Zona Leste e chegam do ABC. Com isso, uma área enorme que hoje está ocupada por um terminal de ônibus, que foi feito para ser provisório, inclusive um terminal, que é projeto do Paulo Mendes da Rocha com o INMBB, e que no memorial, se vocês forem ler desse projeto, ele foi feito para ser desmontado. Então, até hoje, ele está lá como tudo que se faz, né, faz para ser provisório e fica. Então, essa área gigante passaria a ser uma área pública possível de desfrute. E a questão dos rios, né, que hoje inundam, o projeto de engenharia feito com equipes enormes foi justamente uma lagoa de retenção que permitisse, vamos dizer, o rio acomodar essas diferentes vazões na época de chuva e de seca, criando inclusive uma situação de todos os córregos que chegam subterrâneos poderem ter uma limpeza e uma filtragem por um próprio sistema de wetlands. E daí intervenções específicas de arquitetura, e essa daqui eu vou mostrar para vocês rapidamente, é uma que está em andamento hoje lá no escritório. Então essa ideia de uma rua, que é uma rua comercial, que vai gente do Brasil inteiro, que é uma rua de atacado, que chama 25 de Março, se expandir justamente até o grande nó conector de transporte que passa a ser aqui. E também a ideia, vamos dizer, de utilizar o zoneamento existente em volta para construir habitação. Construir habitação de interesse social são os EIs que estão em volta, que garantiriam esse uso de dia e de noite e tornaria esse parque um parque cotidiano, né, para essas pessoas. Então, o plano geral foi esse, foi apresentado, vamos dizer, foi orçado e, infelizmente, como conjunto, ele ainda não foi para frente, mas algumas coisas desdobraram e estão em andamento. Então, a ideia de como está hoje esse viário e o projeto, aqui dá para entender bem a estação de trem elevada, de metrô, o terminal rodoviário com essa praça, o lago, essa grande esplanada pública que você consegue inclusive enxergar. Uma coisa em São Paulo fundamental é você conseguir enxergar o que está em volta, né? Uma cidade que a construção dos vazios é às vezes muito mais importante do que preenchê-los, né? Esses sistemas de lagos, da água que chegava poluída e que vai passando por vários filtros, vai decantando por gravidade, quando ela está mais limpa, ela está próxima das pessoas, que é uma imagem parecida com aquela que a gente mostrou daquela raia da Universidade de São Paulo, que era limpa, usada para lazer, do lado do rio podre do Pinheiros. Algumas ilustrações que são difíceis de fazer, mas um pouco essa ideia de você construir um vazio que permita a gente, inclusive, perceber essa pequena elevação, essa colina, que é a colina histórica da cidade. Aqui está o mercado municipal. O desdobramento, então, dessas várias ações de infraestrutura, ou seja, dinheiro para fazer contenção de água, dinheiro para fazer o sistema de transporte, tudo isso poderia construir esse parque, e essa área que tinha antigamente alguns edifícios de habitação que foram demolidos antes da gente começar o projeto, tinha um pequeno terreno que a prefeitura não sabia o que fazer, e nós sugerimos, como parte do plano, colocar aí um SESC. Um SESC que em São Paulo funciona de uma maneira muito efetiva, a gestão que junta teatro, áreas esportivas, áreas de exposição, que funcionaria de dia e de noite para diversas classes. A gente fez esse projeto desse SESC, que estaria justamente nesse terreno, aqui é o mercado municipal, e esse projeto sim desdobrou, e a gente está desenvolvendo esse projeto hoje para o SESC. Está em fase de retomada desse estudo preliminar. Bom, esse é o primeiro projeto nessa escala para falar justamente que um trabalho como esse, com essa quantidade de gente, é um trabalho que
que nos dá muito gosto de fazer, porque justamente a questão da equipe de arquitetura, ela está lá para fazer todas as partes dialogarem. Isso me parece uma coisa bonita de falar para vocês, que essa ideia, muito menos de uma autoria, no caso como esse, mas a ideia do projeto como um motor de diálogo, como uma possibilidade de reflexão. Quer dizer, a quantidade de equipes de engenheiros, de políticos, todo mundo tem palpite, todo mundo sabe, inclusive, suas questões específicas. Tem um determinado momento que a coisa para de funcionar. Nesse momento, quando você apresenta um desenho, os debates voltam. Então, essa ideia da nossa função social como desenhistas, como projetistas, vamos dizer, o projeto como uma função social de fazer as pessoas conversarem, me parece que aqui foi explorado muito. Esse projeto é um projeto numa outra escala, mas que também diz respeito à questão do espaço público, que me parece uma coisa importante e de alguma forma se insere nessa discussão do Massal sobre os museus, né? Porque era um espaço, isso daqui é a Universidade Mackenzie, nós estamos numa área também central da cidade, onde existem 3 edifícios que são da Universidade de São Paulo, e onde funcionou a primeira faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, a FEFELESH, em São Paulo. Esses edifícios, esses 3 edifícios, eles foram fechados na ditadura depois dos conflitos. Houve um conflito clássico lá em São Paulo, que um estudante foi morto pela polícia, um estudante de filosofia, e esses edifícios ficaram todo o período da ditadura fechados para a burocracia estatal. Um deles foi ocupado pela polícia e está até hoje. Quando voltou, vamos dizer, na redemocratização, esses edifícios voltaram à universidade. Um deles começou a ter atividades ligadas à defesa de teses e exposições, virou um lugar importante de um espaço de exposições na cidade. E o outro edifício, que era esse, que tinha sido esse casarão, depois foi uma pequena escola, ele estava abandonado, ele estava vazio e estava com problemas, inclusive, estruturais nos pisos de madeira. Originalmente, esse edifício era assim, só que na década de 40, foi mudada a fachada dele, inclusive foi acrescentado um módulo a mais na fachada, o que mudou um pouco a proporção dele. Esse conjunto é um conjunto tombado, não pelas qualidades arquitetônicas evidentes, mas pela história, por essa memória desse lugar de resistência, desse lugar de nascimento da Universidade de São Paulo. Por exemplo, a gente acabou de citar o Lévi-Strauss deu aula aí, né? Então, a situação quando fomos... Daí, o que fez? A Universidade de São Paulo fez uma parceria com o Instituto de Arte Contemporânea, e o Instituto de Arte Contemporânea botou dinheiro para fazer a reforma desse edifício, ficar por alguns anos expondo o acervo deles aí, e depois isso voltou para a universidade. Então, nós havíamos vencido um concurso muito jovens para a transformação do Centro Cultural dos Correios lá em São Paulo, que é mais um desses projetos que ainda a construção já é ruína, comecei. E daí, o que acontece? Dessa experiência de fazer aquela transformação daquele centro cultural, de tentar fazer uma discussão de um espaço público a partir de uma instituição cultural, a gente foi chamado pelo Instituto de Arte Contemporânea para fazer esse projeto. A gente teve uma sorte enorme que o curador, o diretor do Maria Antônia, como a gente chama esse conjunto da USP, era o Lorenzo Mami, na época, que é um grande professor de música e crítico literário. Então a gente tinha uma interlocução incrível, um acervo fantástico, que era o acervo do Instituto de Arte Contemporânea, e tinha esse edifício para fazer a reforma. E aqui, aquela foto que eu mostrei anterior, da fachada dele, é essa rua, que é a Rua Maria Antônia, que passa aqui em cima, e que ele tinha então esse pátio 5 metros abaixo, como um pátio vazio, que ninguém via, porque sempre houve esse murão super alto na rua, que não deixava a gente ver o que acontecia lá dentro. Aqui dá para ver muito bem também que o edifício original vinha até aqui, ele foi ampliado,
e que foi feita essa fachada que não tinha expressão nenhuma, porque ela era uma fachada para um miolo de quadra, não era pública. E toda essa parte nova, justamente, era a parte que estava totalmente comprometida estruturalmente. Então, a primeira ação foi ver o que ficava e o que saía para a gente poder fazer essa reforma. Então, isso daqui, justamente, esses puxadinhos e essa parte foram pensadas como retiradas, né, para que se construísse, primeiro, 3 torres de infraestrutura para o conjunto, porque o conjunto não tinha banheiro, não tinha elevador, escada de segurança, as coisas mínimas de normas de segurança. Então, foi equipar o conjunto com essas 3 torres, essas 2 já foram construídas, essa ainda não. Fazer uma estrutura metálica nova que suportasse essas exposições, essas esculturas, todos esses pesos do novo uso de museu. Uma praça de acesso que desse continuidade total à rua e tirasse aquele muro, fizesse de fato disso um espaço público, que você pudesse percorrer com uma ponte, uma rampa, chegar nesse pátio embaixo, onde a gente depois vai falar as atividades que colocou, inclusive permitindo essa passagem por dentro do edifício, entre esse edifício e aquele terceiro da USP, para essa ruazinha que desce, que é a Rua Doutor Villanova, fazendo de fato um passeio e uma conexão por dentro da quadra, escancarando uma quadra paulistana que nunca foi pensada para ser vista. E daí os fechamentos, construindo uma fachada nova, só que justamente para esse novo espaço público criado. Quer dizer, toda a nossa defesa com relação ao patrimônio histórico foi falar, o que a gente pode fazer aqui é voltar esse lugar a ser um espaço público. Isso é a grande contribuição que podemos fazer com relação a esse tombamento que existe. Então, um pouco foi marcar essa nova fachada como esse terceiro tempo do edifício, o tempo do edifício escola, o tempo do edifício fechado na ditadura e esse ressurgimento para o interior da quadra. Então, dessa operação resultou essa construção. Aqui tem as plantas que dá para ver essas torrezinhas de elevador, escada, essa praça diretamente ligada. Lá embaixo, um teatro da universidade embaixo daquele edifício mais alto, antigo, um auditório, um café que animam essa praça de baixo. Essa ideia da construção independente da construção de tijolo antigo, onde a luz percorre esse espaço até lá embaixo. Algumas imagens. Essa é sua, né, Clóvis? Algumas imagens já de muitos anos desse espaço. As fotos dessa construção, já com a torre construída, a praça construída, os cabos de proteção, aquele vazio do edifício, depois ele já com a estrutura metálica, e essa ideia desse edifício que passou a conviver, e isso já há muitos anos convive, de uma maneira absolutamente aberta à cidade. Então aquela praça que a gente tirou aquele murão, e ela convive dessa maneira. Ó, essa peça ainda não é aquela, hein? Acho que essa aqui ainda é outra, tá vendo? Não é isso, Evandro? É outra peça essa. Porque a gente estava vendo que tem uma peça linda do Amílcar de Castro, que agora está na coleção do museu. E essa peça do Amílcar de Castro ficou muitos anos convivendo aqui com essa praça. Quando o Instituto de Arte Contemporânea saiu daí, infelizmente essa peça saiu junto. Então aqui era um momento onde já tinham exposições, mas o prédio ainda não estava acabado, não estava pronto, tá vendo? Tudo embaixo estava ainda vazio de obra, lá em cima ainda já existiam exposições. Logo que foi feita a praça, depois... Aí tá. Essa é a peça que está aqui, que é maravilhosa, que é essa peça do Amílcar. Isso aqui é uma exposição que tinha obras do Amílcar, do Sérgio Camargo e do Willis de Castro. Então, esse é o Nuno Ramos. Começou a virar também um lugar importante de exposições em São Paulo, mesmo ainda estando em obras. Esse é o Fred Sandbeck, que estava lá ainda no espaço da entrada, sem estar terminado. Héctor Zamora. E hoje, como ele está praticamente pronto para ser reinaugurado. Ainda não está com o café, mas o auditório já está pronto. Mas com essas mudanças da USP, a gente ainda não sabe exatamente se ele vai continuar como um espaço de arte. A praça, as árvores plantadas já estão desse tamanho,
Tá vendo? A fachada com aquela proteção daquele brise, que é um filtro de petróleo que a gente não tinha dinheiro, conseguiu como uma doação, aquela ponte, a praça de baixo, o espaço lá embaixo do auditório de música e esse salão de entrada. Essa ideia dessa proteção do sol da tarde e a partir de também o momento da manhã, dessa sala principal de acesso. Desse projeto, eu queria falar de um projeto que também, vamos dizer, que é espaço público, mas é o equipamento, um pouco para falar dessas escalas de projetos que a gente acaba desenvolvendo, que é, vamos dizer, na periferia de Campinas, que faz parte da macrometrópole de São Paulo. Hoje em dia não dá para pensar São Paulo sem pensar esses 40 milhões que são a macrometrópole, ou seja, o seu porto e Campinas, vamos dizer, que é a região industrial e que inclusive é o terceiro aeroporto, vamos dizer. Todos paulistanos hoje em dia já incorporaram Viracopos como uma possibilidade, né, de endereço. Então, o que foi feito aqui foi a Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Governo do Estado de São Paulo fazia um tipo de projeto que era um projeto padrão, que era super artesanal na sua construção, era muito ruim, mas ele era um projeto padrão e que limitava muito a possibilidade de implantação, porque os terrenos para as escolas do Governo do Estado de São Paulo são sempre os piores, eram umas pirambeiras e tal, então a quantidade de aterros e cortes que se faziam nos terrenos para botar aquele projeto padrão era uma calamidade. A prefeitura fez um projeto que são os CELS, que vocês devem conhecer, que é um conjunto enorme de escolas, foi a gestão da Marta, e que tinha o Haddad como secretário de Educação, que tinha a ideia da pré-fabricação, peças de pré-fabricação de concreto, uns grandes equipamentos que estavam justamente construindo corações de bairro na periferia, em lugares onde o Estado e o espaço público não chegavam. E a qualidade dessa construção pré-fabricada de concreto era muito superior. Vendo essa experiência, o governo do Estado decidiu fazer um ensaio de pré-fabricação de estruturas de concreto. E eles chamaram 4 escritórios para desenvolver esse sistema junto com uma equipe de engenharia. Os escritórios éramos nós, o André Weiner e o Guilherme Pauliello, o MMBB e o Andrade Moretin. Então a gente acabou fazendo, vamos dizer, um projeto de um sistema estrutural junto com a engenharia, e as primeiras 4 escolas que foram implantadas nesse sistema ficavam nesses 2 conjuntos habitacionais do CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento de Habitação do Governo do Estado de São Paulo, as escolas das crianças menores e maiores para cada um desses conjuntos, as 4 primeiras que foram feitas. A graça desse trabalho, muito mais do que a própria arquitetura nossa, é que de fato foi um sistema que gerou mais de 300 escolas construídas por todos os arquitetos de várias gerações de São Paulo, que usaram esse sistema e fizeram escolas lindíssimas, cada um da sua maneira, porque era um sistema que permitia você se adaptar ao terreno, se adaptar a terrenos menores, terrenos maiores, terrenos inclinados. Então era um sistema estrutural muito mais do que um projeto padrão. Esse é o terreno que nós fizemos na nossa escola. Evidentemente, acho que essa foto é brilhante para demonstrar o que são esses conjuntos habitacionais das periferias das grandes cidades, né? Os caras tiveram um terreno como esse, evidentemente tinha uma área que era área institucional, que eles pegam e deixam lá no cantinho o pior terreno, que é para ser escola, em vez de construir uma praça central com as escolas, não, fica aquela coisa lá na ponta, e daí empilha a gente, né? E esses terrenos sobraram, e nós fizemos essa para as crianças mais velhas, e essa daqui para as crianças menores foi o projeto do André Weiner e Guilherme Pauliello. Quando fomos visitar o terreno, era uma situação de isolamento total, né? Porque eram esses prédios acabados, recém-construídos, sem um comércio, não tinha uma padaria, não tinha uma farmácia, não tinha nada. A gente imaginava já que os caras iam ter que improvisar. Vamos dizer, era uma única linha que se ligava à cidade, essas janelinhas que não tinham vidro nem transparente, aquele vidrinho canelado,
esses terrenos no arrabalde para as construções dessas escolas. Justamente a ideia foi tentar construir um mínimo de uma situação urbana. O terreno tinha essas duas esquinas, então o que procuramos foi construir uma integração dessa escola justamente com esse território, com essa comunidade. As duas esquinas serviam bem a ideia de turnos, enquanto está entrando um turno, a outra turma está saindo, então parte do programa dessas escolas é ter duas entradas, e a gente cobria com o volume da própria escola essas entradas. Deixava a secretaria, ou seja, o pai está esperando, a mãe está esperando um filho, já está coberto pela própria escola. A ideia foi tentar liberar o máximo possível o chão, porque nos pareceu que talvez o lugar onde as crianças mais aprendessem fosse justamente nessa convivência entre eles mesmos. Então a ideia de um grande pátio aberto, uma parte arborizada com jardim, uma parte seca, um pouquinho mais alta aberta, em continuidade com o galpão coberto de recreio, grêmio, cantina, toda a parte de refeitório, banheiros e tal, configurando, e secretaria configurando o térreo. Subindo as salas de aula, e essa ideia de que a gente suspendendo esse volume, a gente justamente teria a maior área possível livre nesse térreo. É parte do programa obrigatório dessas escolas já em São Paulo, a quadra coberta. Dá para imaginar, se a gente colocasse a quadra coberta aqui, acabaria realmente a possibilidade de entrada de luz, de ventilação desse terreno. Então, foi uma briga enorme, mas pela primeira vez, a primeira escola que conseguiu colocar a quadra na cobertura para essas escolas públicas foi essa. Depois ela foi muitas vezes replicada, essa solução, porque justamente para um terreno muito pequeno era uma solução possível. Então a estrutura de concreto, ela tem essa modulação, e a partir daqui, justamente para vencer o vão total da quadra, uma estrutura metálica. A planta é muito simples, vamos dizer, são essas escadas que dão essas continuidades, esses passeios, e lá em cima a quadra. Um pouco da construção, os pilares pré-moldados, essa ideia de você construir o volume dentro do outro. Quando você constrói essa estrutura periférica e cobre, um lugar que é muito quente, você já tem o canteiro coberto, e daí a ideia já da construção fechada por um sistema que era um sistema também que nunca tinha sido usado, que era super barato, que são umas aletas de PVC, que são translúcidas e elas permitem a ventilação, que é usada para shed de fábrica, e que a gente colocou na fachada. É super barato e funciona, e está a parte que está melhor até hoje nessa escola. E justamente, então aqui fica clara essa ideia dessa peça que ventila e faz também brise para as salas de aula, e essas escadas que fazem a circulação. Tem essa ideia que nos pareceu bonita, que é também a escola, porque como uma escola funciona de noite, porque são as crianças mais velhas, essa escola funcionar um pouco também como uma referência desse bairro. Ela era vertical, ela ficava bem na ponta, de noite ela se acende, então ela acabou virando mesmo um marco de identidade, de referenciamento, porque de fato o cara está fora da cidade, num lugar totalmente abandonado, isolado, com um monte de casinha que é igual, é um negócio de enlouquecer. Então, justamente o projeto foi tentar criar alguma identificação. As escadas são peças metálicas, como todas as peças, elas tinham a mesma dimensão. Essa daqui a gente não quis fazer o travamento com as vigas de concreto, então a gente fez uma inserção de uma peça metálica que evita a flambagem dessa peça. E sempre essa ideia de que esse passeio é o lugar de reconhecimento desse bairro, desse território, dessa cidade. Toda a ideia de você criar uma relação forte entre essas crianças e esse lugar novo que eles iriam viver. Essa foto a gente gosta muito por isso. Quer dizer, foi uma briga, não fazer muro, fazer só um gradil transparente, para que de fato o cara, na aula de educação física, na aula de teatro, embaixo do galpão coberto no térreo, ele pudesse ver a casa dele, pudesse se reconhecer nesse lugar. A gente sabe em São Paulo que muitas vezes a escola é um lugar super violento, às vezes a casa, às vezes os dois, mas essa ideia de você aproximar um pai ou uma mãe que estão lá fazendo almoço do filho que está fazendo a ginástica, se ver, nos pareceu o mínimo que a gente poderia para tentar construir uma relação de identidade nesse lugar. Vou mostrar duas casas
e depois tem mais um último projeto e termina. Duas casas que eu vou mostrar aqui para vocês como um ensaio um pouco desse prédio, desse edifício que eu vou mostrar depois, e também porque eu acho que elas dizem muito de um jeito de trabalhar. As casas muitas vezes são oportunidades de se ensaiar coisas para outros programas, e por incrível que pareça, é uma demanda que numa cidade como São Paulo ainda existe, essas casas nesses bairros jardins, né? Então é uma situação, isso daqui é a Universidade de São Paulo, Rio Pinheiros, aquela raia de Remo que a gente mostrou está aqui, é um bairro que se chama Boa Sava, e que é um bairro desses jardins, que tem desenho da companhia City, que é uma companhia inglesa que fez esses bairros jardins em São Paulo, e que são interessantes porque são casas feitas para advogados, ambos os clientes são advogados, e o casal de advogados. Amigos, feitas no mesmo bairro, no mesmo momento, construídos pela mesma construtora, e mesmo assim são casas bem diferentes pela situação que elas estão nesses terrenos. Mas elas têm uma conversa entre elas, evidente, mas eu acho que é interessante ver também como em cada situação impõe lógicas de projeto diferentes. A primeira é essa: quando a gente visitou o terreno, tinha esse terreno vazio, que tinha tido uma casinha. Os caras preferem demolir a casa para vender o terreno, porque fica mais valorizado do que vender e ser reformado. É uma loucura. Vamos dizer, se tira tudo que está lá. Então os caras compraram o terreno já sem a casinha, então tem uns restos de azulejo, parece uma arqueologia assim, do que tinha. Mas a gente percebeu que a rua de baixo estava 6 metros abaixo. E que isso daqui são aqueles jardins e tal lá, a várzea do Pinheiros, né, que está tudo aqui. Então que se a gente abaixasse esse muro, a gente realmente ia ter uma vista muito desimpedida. Então o projeto, vamos dizer, se resolveu nessa equação desse corte que é um corte muito característico de projetos na cidade de São Paulo, né? Uma cidade que tem pequenos morrotes, né? E que você suspende um volume e faz transparecer o que é esse desenho do chão da cidade. Então, sei lá, a gente podia falar que isso daqui é um corte do MASP, podia falar que é um corte da Casa Mazetti, do Paulo Luiz da Rocha. É uma situação muito comum você desenhar o chão e criando essas vistas e subir, nesse caso, as áreas que são mais controladas, que são os dormitórios. Então a operação foi essa: cortar o chão, fazer uma barra de serviços e suspender o volume, todo feito por restrições de legislação, e recortá-lo para que ele tivesse todas as fachadas e luz percorrendo ela inteira, mas ao mesmo tempo ele não tivesse totalmente devassado para a rua. Então são quartos, coisas que vão abrindo para esses pátios, que são pátios internos da casa. Essa é a maquetinha da exposição, Bárbara, que você organizou. Então, essa ideia do térreo como uma continuidade, inclusive fizemos um piso de madeira que o carro que vem desde lá da rua até uma piscininha, uma situação de um desnível que aumenta o pé direito dessa sala, uma sala de jantar que esteja em continuidade com a cozinha, com uma copa, com serviços, subindo um espaço de estar que faz a circulação para esses quartos que vão abrindo cada um para esses pátios, e você continua subindo e lá em cima você tem um solar. A ideia de uma estrutura que funciona como volume. Então é bonita a estrutura porque essas dobras elas vão acontecendo e fazem o volume trabalhar íntegro. A gente não fez uma concretagem até aqui, daí desformou e daí fez o resto. Você teve que ir fazendo e desformando tudo de uma vez para ficar esse volume. Fizemos alguns testes de cor nas fundações. A fundação é toda colorida, porque a gente queria que esse volume, que aquela barra de serviços, tivesse essa cor, porque ela é a parede de dentro da sala. E a gente nos parecia muito bonita essa ideia de uma reflexão dessa luz avermelhada para dentro da sala, e isso de fato resultou uma situação muito bonita. Então o que a gente fez foi misturar óxido de ferro no concreto e ficou essa cor meio de taipa. A estrutura é toda uma estrutura absolutamente simétrica, mas não parece, pelo fato de ter essa parede vermelha. Esse balanço é igual ao balanço da sala do pilar. Essas dobras, tá vendo? São dobras que funcionam estruturalmente, e lá em cima aquele espaço de fato
tem essa continuidade desse bairro que é um bairro jardim. Sempre a ideia nessa casa foi tentar criar uma situação que você não se percebesse num lotezinho daqueles de São Paulo, e sim construísse certas situações de uma vista ampla, de você não perceber tantos vizinhos, de você estar no território, você está nessa geografia da cidade, e por isso a casa é toda opaca. Porque se vocês forem ver, essa foto, na verdade não é para ver a casa, é para ver de novo o Pico do Jaraguá, né? Essa casa que está aqui, ó, no meio de um monte de casinhas, mas o tempo inteiro é a tentativa de construir essas vistas desimpedidas e esse lugar nesse território. Por isso ela é tão opaca, porque justamente ela enfatiza essas transparências. Esse é aquele volume que percorre toda a casa. Mesmo da sala, tá vendo? A gente abaixou aquele muro, então essas vistas são em continuidade. Parece que você tem um parque, parece que é uma cidade legal. Esses volumes que vão criando essas situações de você olhar através, né, dos espaços, em diagonal, aquele balanço da cozinha, lá em cima, esses espaços que desdobram, a sala que tem a continuidade, você sobe, lá em cima ainda tem 360 graus, é incrível a vista lá de cima. Você vê toda a várzea do Pinheiros, né? Esse piso de madeira que se desdobra aí da rua. A outra casa, que é para um amigo também, em comum deles, é essa casa que ficava numa situação muito mais baixa do terreno, também nesse terreno que é um bairro jardim, mas que tinha umas casonas enormes vizinhas e tinha lá no fundo uma paredona de fundo de uma edícula do terreno que está para trás, gigante. Então ela ficava uma casa toda emparedada, mas tinha essa qualidade de ser um terreno de 50 metros de profundidade dentro da cidade. Então a ideia fundamental nossa foi o raciocínio quase oposto. Aquela casa que a gente viu era uma casa opaca para aumentar essas transparências das vistas que a topografia permitia. Essa a gente tentou construir uma paisagem dentro, uma paisagem própria. E para isso a gente começou plantando as árvores. A gente construiu um jardim e deixou assim, um jardim, um cheio, um vazio, um cheio, um vazio, e foi construindo as lajes. Então, a laje de quarto e as coberturas. Então gerava assim uma situação de um vazio com um jardim, uma casa construída, um outro vazio, um pé direito duplo, um simples, um outro pátio e a casa que abria, e que criava uma situação de que todos os quartos tinham a melhor insolação, que é essa insolação nordeste, que estavam aqui, que ficavam filtradas pelas árvores. Então aquela edícula lá do fundo, essa operação de construir esse chão, as duas paredes de concreto, que são toda a estrutura moldada. A partir daí, a casa inteira é uma montagem, isso daqui era um recurso do terreno. Então, são todas as vigas metálicas vencendo esses vãos de 10 metros e a montagem das lajes, da estrutura. Então, um pouco esse desenho é para mostrar isso, que é um sistema de montagem a partir da concretagem dessas duas grandes paredes. Então, essa sequência, uma entrada, uma varanda, que você pode parar o carro, mas é uma varanda da casa. Essa circulação, aqui sobe para o andar de cima, cozinha que abre para a sala, um pé direito duplo, outra varanda, espaço, e lá atrás um espaço que é um salão de jogos, que no andar de cima é uma casinha de hóspedes, porque eles têm uma família que mora na França, que vem e passa um tempo aqui, e os quartos das crianças e o quarto do casal e esse pé direito duplo da sala. Uma coisa que eles pediram para a gente no começo também era uma biblioteca muito grande, então a gente fez essa biblioteca como uma galeria de 25 metros aqui. Um pouco esses cheios e vazios construídos como aquele diagrama que eu mostrei para vocês, essas fachadas, né, que geram esses furos desses pátios. E a estrutura que é super simples, porque é isso, duas empenas de concreto, uma viga metálica e a lajinha pré-moldada. Essa foto é legal porque justamente mostra que as árvores, está vendo, já estavam plantadas, esses são paus ferros, e a gente ainda estava concretando, porque senão a gente não ia conseguir levar árvores desse tamanho, né? Então a gente plantou antes para fazer a obra depois. Aqui estão elas, né? E aqui estão elas, e assim a construção, vamos dizer, já da peça de concreto toda desformada e começando a colocar as vigas metálicas.
as árvores e a obra já em andamento. E daí um pouco como ficou, né? Essa ideia dessa transparência que ficou mantida dos 50 metros, a gente não tocou nada no térreo, então 50 metros ficaram mantidos, todo esse sistema dessas transparências. Para a fachada tem esse vidro que é a circulação dos quartos, e um pouco essas fotos que eu gosto muito, porque elas mostram essa ideia de que esse ambiente que foi construído, interno, com os jardins, a gente tentou ampliá-los ou até reforçá-los com a ideia das reflexões. Então, o que a gente fez? A gente botou planos reflexivos, que são os espelhos d'água e as piscinas, e ao mesmo tempo os painéis de dentro da casa são painéis de chapa que a gente pintou de um grafite escuro. Então, eles aumentam a reflexão dos vidros, que são vidros normais transparentes. Então, isso acontece mesmo na casa, uma certa confusão do que está dentro e do que está fora. Essa ampliação desse ambiente de jardins. Então, por exemplo, isso daqui é um reflexo do que está atrás de mim, mas isso desce exatamente na parede que está ali. Essa árvore está atrás, mas essa está na frente. Você vai criando, de fato, ao longo do seu percurso na casa, uma situação grande de confusão de dentro e fora. E isso a gente tem comprovado, porque o cliente sempre fala que cada vez ele tem uma experiência nova com relação a esse crescimento desses jardins. Um pouco essa ideia também, que era trazer aquele jardim de fora, do bairro Jardim, ele acontece. Esses furos, esses recortes trazem as árvores que estão lá na rua para dentro desses pátios. Esses planos de chapa, né, que fecham esses pátios que vão se abrindo, né? A gente usou esse plano de forro de madeira. E daí, por fim, eu queria mostrar um projeto que é um pouco diferente de tudo que a gente mostrou, no sentido de que a gente mostrou várias exceções, né? Vamos dizer, equipamento, um museu, um plano de um parque. Esse projeto, ele se insere na lógica da regra da cidade. É um primeiro projeto que a gente construiu para o mercado imobiliário. E que todo mundo tem na cabeça, vamos dizer de uma forma poética, essa ideia da cidade como esse mar de pequenas torres que, quando você sai hoje de manhã de avião, é uma coisa impressionante, né? E a gente pensava, putz, sou arquiteto há 20 anos, não tem nenhuma dessas torrezinhas. É uma coisa impressionante, é muita construção e pouquíssima arquitetura, né? E, vamos dizer, isso de uma forma bonita, uma foto do Cássio Vasconcelos, que identifica essa paisagem sem fim de pequenas torrezinhas como o lugar onde a gente vive, mas que na prática é isso. E que isso ainda são os bairros de gente com grana, que é esse paliteiro, cada um com essa sua janelinha, esse quadradinho, olhando um para o outro, e a gente falou, vou ter que botar mais um aqui, né? Como que a gente pode fazer um projeto que seja a regra, então que ele não tenha um protagonismo, porque de fato ele é a regra da cidade, mas que conviva com essa paisagem, que é a paisagem dele. Então, o lugar é a ponta do Espigão da Paulista, um bairro muito simpático, chama Vila Mariana, é um bairro que tem uma topografia super acidentada, mas que está forrado de coisas legais, tem a Casa Modernista, o Museu Lazar Segal, está próximo de metrôs. Então, é um bairro bom, né, assim, no sentido de que ele oferece todas as condições de uma vida urbana super adequada. Ao mesmo tempo, ele é parte dessa lógica de como é feito o mercado imobiliário. Ou seja, você vai lá, pega as casinhas, demole, e ali você sobe, vamos dizer, o que morava uma família ou duas, passa a morar 60 famílias, e a infraestrutura nunca é pensada imaginando essas outras densidades. Era essa casinha, ela foi demolida. A primeira coisa que fizemos foi alugar esses drones e tirar foto de todas as vistas que poderia ter, tá vendo? Em cotas diferentes. E um pouco imaginar que o que seria bonito aí era usar essas frestas que passavam a acontecer nos prédios que eram vizinhos e que eram enormes, para a gente garantir vista, iluminação, ventilação e um pouco fazer um jogo de cheio e vazio, de contraponto aos vizinhos. Então, esse diagrama mostra um pouco isso, essa ideia de ir girando os apartamentos
para que a partir do que estava construído em volta, a gente construísse. Por exemplo, esse prédio vizinho, ele tinha um recuo grande. Então a gente pensou, se a gente botar um apartamento virado para cá, ele está garantido para sempre essa vista e essa iluminação. Então, um pouco a partir dessa interpretação das coisas que estavam em volta, a gente construiu essa peça, que ao mesmo tempo ela já era o próprio fechamento, que uma outra questão evidente de como é feita a ocupação hoje de São Paulo é essa ideia de que você constrói o edifício com esse recuo obrigatório, daí bota uma grade super grande no limite e bota uma guarita, né? Com um cara que fica lá observando e tal. Então a gente tentou sempre com essa incorporadora, que era nova, o primeiro prédio que eles construíram, são os caras novos, de falar que a gente deveria resolver isso na própria arquitetura e de fato aconteceu. Não tem grade, não tem guarita, o próprio volume do edifício faz essa relação. O terreno subia e a gente foi escalonando os programas públicos. Então, é um apartamento super pequeno, tem muito... Quem mora hoje lá tem muito estudante e muito idoso. São os usos primordiais lá. Mas, ao mesmo tempo, tem um de 2 dormitórios e esse daqui que você pode juntar 2 e juntar 3. O térreo é onde, como a rua cai muito, já tem o primeiro nível de garagem e uma entrada para um hall social. Se você sobe no nível, um nível acima da rua, tem todos os programas que são coletivos, então o salão de festas, porque de fato os apartamentos são pequenos, que você possa dar uma festa maior, um lugar de ginástica, e daí você subindo tem uma piscina e um solário, isso vai acomodando o terreno, que você pode chegar por uma ponte nesse primeiro andar. Aqui fica clara essa ideia dessa topografia, e no último andar os apartamentos têm um terraço, que é uma coisa que o incorporador pode vender como uma área privativa e que não tem custo nenhum porque não é coberto, e acaba sendo um terraço. As circulações onde você entra nos apartamentos e você espera o elevador, elas são totalmente abertas. Então, toda a ideia do projeto, e isso está na divulgação da própria incorporadora, essa ideia de um edifício que realmente vai dialogar com a cidade, vai se abrir para a cidade, vai estabelecer uma relação com a cidade, em contraponto aos condomínios fechados e os edifícios que estão sendo feitos na região, que são bunkers fechados e que matam a cidade justamente que está em volta. Então, nesse sentido, eles toparam que você fique no elevador esperando, olhando a cidade, o tempo inteiro você vai estabelecendo essas relações, e nessa fresta entre os 2 blocos, a gente acabou botando essas escadinhas que sobem para os terraços, que ficam aqui. A construção foi uma outra luta, assim, porque mercado imobiliário, a gente chamado pela primeira vez, e a gente não queria fazer esse sistema normal que é o que os caras fazem, né, de fazer essas estruturinhas e depois ficar botando bloco, e depois rebocando e pintando e trinca e bota tela de galinheiro. Então a gente ficou justamente tentando convencê-los de que a gente poderia usar um sistema de uma forma, né, trepante, que a gente trabalhou com um calculista incrível, que conseguiu fazer um cálculo que as próprias empenas fossem essa estrutura de um edifício de 12 pavimentos, que as empenas têm 15 centímetros de espessura. E com isso provar na ponta do lápis, porque o discurso é a grana, que seria muito mais barato, muito mais eficiente, que a própria expressão do edifício poderia ser a sua construção. E de fato aconteceu. Então, como o edifício, vamos dizer, ele vai construindo algumas dobras, ele se autoporta. Algumas fotos da obra, e daí agora algumas fotos desse prédio. Eles entregaram os edifícios com essas peças, né, que criam uma certa proteção, que criam também um diálogo bonito assim, da fachada do edifício, que vai se transformando pelo próprio uso dos moradores. Aqui, aquilo que eu falei, de um apartamento que se abre na fresta do recuo do vizinho, tá vendo? Que é esse aqui. Isso visto da rua, ou seja, uma pequena pracinha, um jardim construído e que estabelece essa relação entre o edifício e a calçada, que é uma coisa que é pequena, mas que tem uma certa gentileza urbana, né? Um banco. Eles entregavam um apartamento, quem comprava um apartamento ganhava uma bicicleta, ou seja, os caras entraram nesse esquema de fazer essa propaganda da cidade como
o que é legal do edifício. Isso é assim, você passa na rua, isso você está vendo a garagem lá no fundo, e esse é aquele salão de entrada, que você vê esse salão de espera, esse hall de entrada desde a rua, tem uma comunicação direta. Esse é o andar que tem todos os usos que são coletivos. Ó, esse é aquele hall de entrada. Lá em cima, o salão de festas, que é esse aqui, que você fica vendo a rua, mas você está um pouquinho acima dela. Daí aqui tem uma lavanderia coletiva, que é o salão de festas, essa ponte que chega no solário, o salão, a ginástica, e lá em cima o solário com essa piscina. Que também você está alto, então você vai vendo por as frestas dos edifícios a cidade. Tem umas vistas legais. Essa foto dá bem para ver aquele lugar que você fica esperando o elevador e que tem essa transparência para a cidade, que é esse aqui, que é quase uma varanda assim de saída do seu apartamento, que vai gerando essas frestas de vistas, né? O terraço lá em cima que você usa, alguns terraços você sobe por uma helicoidal, que é esse terraço, apartamento. E aqui essa tela, né, abaixada, um pouco que faz essa proteção. Muito obrigado.